E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a cultura organizacional, esta tida dentro do contexto da administração geral, da administração de empresa, certo? Vou te trazer alguns conceitos importantes, alguns conceitos relevantes, vou te falar algumas palavras-chave que são bem cobradas aí em concursos públicos, sempre com o foco de você acertar questões e ganhar uns pontinhos extras, tá? Então, bora lá. A cultura organizacional pode ser definida como um conjunto de valores, crenças, costumes, hábitos, normas, símbolos, entre outros fatores, que são compartilhados pelos membros de uma organização e geram determinados padrões de comportamentos coletivos, tá? Então, a cultura organizacional, ela é o modo como as pessoas interagem dentro de uma organização, as atitudes que predominam, as pressuposições básicas, subjacentes, as aspirações, os assuntos relevantes nas interações entre os colaboradores, tudo isso aí faz parte da cultura organizacional, tá? Ela pode ser definida também, a cultura, como um conjunto de suposições básicas compartilhadas, né? Quase SPC, não só para contrariar. Enfim, a cultura pode sim ser definida como um padrão de suposições básicas que os membros de uma organização compartilham. E esse padrão, ele foi aprendido, ele foi assimilado pelo grupo à medida que esse grupo solucionava os seus problemas de adaptação externa e de integração interna. E é claro, se deseja, né, esse padrão que seja ensinado, seja transmitido aos novos membros da organização com uma maneira adequada, com uma maneira correta de se perceber e de se sentir em relação àqueles problemas que já passaram. Então, super interessante a cultura organizacional. Mais conceitos relevantes, a cultura organizacional representa as normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e que direcionam suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. Olha que interessante, né? A cultura, ela se volta, ela se direciona para alcançar os objetivos da empresa. Então, você pode salvar aí que a cultura organizacional é o conjunto de hábitos, o conjunto de crenças que se estabelecem por meio de normas, por meio de valores, por meio de atitudes, por meio de expectativas e é compartilhado por todos ou pela grande maioria dos membros da organização. A cultura, ela espelha, se você quiser ter uma palavra mais específica, vou até copiar aqui no quadro, ó, ela espelha a mentalidade, tá? A mentalidade que predomina na organização. Essa é uma palavra bem boa, que eu já vi a FGV cobrando, já vi CESP cobrando também. Tá? A cultura espelha a mentalidade que predomina na organização. A gente pode concluir, toda organização tem uma cultura organizacional e cada organização tem a sua cultura que a diferencia das outras organizações, que a diferencia das outras empresas. A gente deságua em quê? Em que a cultura organizacional, além da mentalidade, pode ser tida como a identidade, ou a cultura organizacional pode ser tida como a personalidade da empresa, como a personalidade da organização, certo? Vamos passar aqui para o próximo slide. A cultura organizacional fornece aos membros da organização um senso de identidade, como acabei de falar, e um sentimento de pertencimento ao grupo, né? Então, a cultura ela pode também indicar a postura, certo? A postura que deve ser seguida pelos membros da organização diante de determinadas conveniências ou de determinados acontecimentos, né? Então, como ela determina a postura, a cultura, por exemplo, pode indicar para que o indivíduo perceba a forma como ele deve se vestir, como ele deve se portar dentro da organização. Também ele vai poder descobrir, vai poder perceber quais condutas são aprovadas e quais são reprovadas dentro da organização. Conclusão final de tudo isso, a cultura influencia o comportamento, tá? A cultura influencia o comportamento das pessoas. Tá bem grande, né, a letra, porque eu tô sem minha canetinha, tô só com o mouse, tá? Mas é isso aí, né, vida que segue. A cultura organizacional influencia o comportamento das pessoas e a forma como esses colaboradores enfrentam os problemas do dia a dia. Características da cultura organizacional. A cultura organizacional é composta por 7 características básicas, tá? Primeira característica básica, inovação e assunção de riscos, ou seja, o grau em que os funcionários são estimulados a inovar e a assumir riscos. Atenção aos detalhes, o grau em que se espera que os colaboradores demonstrem precisão, análise e atenção aos detalhes.
Orientação para resultados é o grau em que os comandantes, né, os dirigentes, focam mais os resultados do que as técnicas empregadas para alcançar aqueles resultados, né? Orientação para as pessoas, o grau em que a decisão do empresário, a decisão do dirigente leva o efeito daquilo nas pessoas dentro da organização, né? Orientação para a equipe, o grau em que as atividades de trabalho são mais organizadas em termos de equipe do que de indivíduos considerados individualmente. Agressividade, o grau em que as pessoas são competitivas, são agressivas, em vez de serem acomodadas e serem dóceis. E, por fim, a última característica, a estabilidade, o grau em que as atividades organizacionais enfatizam a manutenção do status quo, do status atual, ao invés do crescimento da organização. Funções da cultura organizacional. A cultura organizacional desempenha diversas funções dentro de uma organização. Dentre elas, a principal é a de promover a integração dos indivíduos. Algumas outras funções da cultura organizacional são essas. A cultura organizacional é definidora de fronteiras. O que é que isso quer dizer? Ela cria distinções que diferenciam ela das outras organizações. Então, é aquela ideia que eu te falei de personalidade, né, de identidade da organização, tá? Senso de identidade. A cultura organizacional proporciona um senso de identidade aos membros da organização. Comprometimento. A cultura organizacional facilita o comprometimento das organizações com algo maior, né, do que os interesses individuais de cada um. A estabilidade do sistema social. A cultura social é o elo de ligação. A cultura organizacional, desculpa, é o elo de ligação, é o cimento, é o que une, o que deixa as pessoas coesas dentro de uma organização. São os padrões de conduta, né, que em relação aos funcionários devem fazer ou não fazer. E a cultura organizacional como mecanismo de controle. A cultura organizacional ela funciona assim como mecanismo de controle, já que ela dita regras de comportamento, ela sinaliza o sentido que os colaboradores, que as atitudes, os comportamentos devem seguir. Enfim, a cultura organizacional ela define as regras do jogo dentro daquela organização, tá? O iceberg da cultura organizacional. Alguns aspectos da cultura organizacional são mais visíveis e percebidos mais facilmente, enquanto outros são menos visíveis e mais difíceis de serem percebidos. Isso acontece porque a cultura organizacional funciona como um iceberg, né? Então eu vou usar toda a minha qualidade desenhística aqui agora para desenhar o mar, tá? E que eu vou desenhar o iceberg. A ideia é justamente essa, né? A pontinha do iceberg aqui para fora é a parte visível e aqui dentro do mar, dentro do oceano, é a parte invisível da cultura, certo? A cultura organizacional funciona exatamente como isso aqui. Aqui eu tenho aspectos visíveis e aqui embaixo eu tenho aspectos invisíveis da cultura organizacional, certo? Alguma parte fica em cima e outra parte fica embaixo, né? Esses aspectos aqui visíveis você vai encontrar com o nome de visíveis, olha para a tela, com o nome de formais, com o nome de aspectos abertos e aspectos explícitos, tá? São os nomes que você pode encontrar, esses aspectos visíveis da cultura organizacional. E os aspectos invisíveis, você pode encontrar com o nome, né? Invisíveis, como eu já falei, informais, fechados e tácitos. São os aspectos que estão na base, que estão submersos dentro dessa água chamada cultura organizacional, tá? São componentes visíveis da cultura organizacional: a estrutura, títulos e descrições de cargos, objetivos e estratégias, tecnologias e práticas operacionais, estou gripado, né, desde sempre, políticas e diretrizes de pessoal, métodos e procedimentos de trabalho, medidas de produtividade física e financeira. Felipe, eu preciso saber todos esses pontos, né? Eu preciso saber todos esses componentes visíveis um a um? Precisa, tá? Você precisa saber o nome delas. Mais fácil do que decorar é você tentar entender e para que isso faça sentido para você, tá? Mas esses são os aspectos visíveis da cultura organizacional. Às vezes é cobrado de maneira literal, tal qual está aqui na tela. Componentes invisíveis: valores e expectativas, padrões de poder e de influência, percepção e atitude das pessoas, sentimentos de grupo, normas do grupo, padrões de interação informais e relações afetivas. Todos esses são componentes da cultura organizacional dentro daquela ideia de iceberg que a gente viu aqui. Em cima os visíveis e embaixo os invisíveis.
Níveis da cultura organizacional. Você está vendo como a cultura organizacional ela tem várias classificações, né? Já vimos ali a ideia do iceberg, agora em níveis. A cultura tem vários tipos de classificações. Estou te trazendo as mais cobradas, as mais relevantes, tá? Se você comparar com o clima organizacional, que essa aula já está disponível aí, você vai ver que o clima só tem duas classificações, favorável ou desfavorável, né? Enfim, a cultura tem um pouco mais, estou te trazendo as mais relevantes. Essa em específico, que é a de Shen, ela é a mais cobrada, é a que mais aparece em provas. Então fica bem atento que eu vou te passar todas as informações em pouco tempo para que você acerte todas as questões desse tipo aqui, tá? O Shen pegou o iceberg organizacional e disse: a cultura é composta por 3 níveis e colocou nessa ordem: artefatos, valores compartilhados e pressupostos básicos, tá? Separou assim, ó, o iceberg bem aqui. E aí colocou: artefatos são os visíveis e os valores compartilhados e pressupostos básicos são os invisíveis, e numa linha intermediária que ainda coloca o valor compartilhado como quase visíveis, tá? Mas a ideia é que o artefato seja invisível e os valores compartilhados e pressupostos básicos sejam os aspectos invisíveis. E daí decorre um bocado de coisa relevante, né? Se você olhar essa linha de cima para baixo, você vai ver que o pressuposto básico, né? Você vê que tem um S aqui, é para ser um B, porque você vai notar que o pressuposto básico ele é mais profundo. E aí, se ele é mais profundo, quer dizer concluir, é mais difícil de ser mudado, é mais arraigado. Como é mais profundo, não precisa muitas vezes nem ser escrito, porque as pessoas já entendem, já que é algo bem arraigado naquela organização. O artefato acaba sendo mais superficial, mais fácil de ser visto, mais fácil de ser mudado, né? Dentro da ideia de cultura, tá? Então, você, com essa ideia, com essa montagem, na verdade, de iceberg, você consegue tirar uma série de conclusões apenas com o desenho. Você vai pegar o mais profundo, você vai pegar o intermediário, você vai pegar o mais superficial e vai tirando conclusões acerca disso. Normalmente estão corretas, beleza? Então, artefatos ou artefatos observáveis são o primeiro nível da cultura organizacional, tal qual está aqui no desenho que eu coloquei ao lado, né? Primeiro nível da cultura organizacional é o mais superficial, é o nível mais externo, é o nível mais visível, certo? Olha como você conclui muita coisa, né? Quando eu digo visível, é no sentido de percebível, tá? Então, os artefatos são as coisas, são as situações dentro de uma organização que indicam visual ou auditivamente. Quando eu digo mais visível, também se inclui o auditivamente, porque é a ideia da percepção, certo? Percepção de quê? De como é a cultura da organização. Então, são todos os fenômenos que as pessoas veem, ouvem e sentem quando encontram um novo grupo com uma cultura diferente da sua. Então, é o nível mais fácil de ser observado e que contém os fatores mais fáceis de serem alterados. É uma dimensão bem objetiva da cultura. Você está vendo como tudo isso é conclusão do desenho do iceberg, né? O fato de estar em cima traz essa série de conclusões sobre os artefatos e também vai trazer sobre os outros aspectos. Então, alguns exemplos de artefatos dentro da cultura: a linguagem, o ambiente físico, o estilo de vestuário, os símbolos, os mitos, as histórias, os heróis, as maneiras de se comunicar, os rituais, as cerimônias e por aí vai, tá? Valores compartilhados, você também pode encontrar com outro nome, tá? Vou te colocar aqui. Valores compartilhados, você também pode encontrar com o nome de crenças e valores expostos, tá? Crenças e valores expostos, você também pode encontrar com esse nome os valores compartilhados. É o segundo nível, tá, da cultura organizacional, como a gente consegue observar, como a gente consegue ver aqui. É o segundo nível da cultura organizacional. É um nível quase invisível, como eu te falei, essa ideia do intermediário, né? Raramente pode ser visualizado, ou seja, é muito difícil ser visualizado. Então, os valores compartilhados e as crenças, né, crenças e valores expostos, são os conceitos que as pessoas têm como certos ou como errados dentro de uma organização. Então, eles vão indicar comportamento, vão indicar por que razão as pessoas agem de determinada maneira. Ele vai definir esse tipo de valor, por que as pessoas fazem o que elas fazem ou não fazem, né? Então são justificativas que os membros da organização aceitam aí como certo e errado dentro daquela organização, dentro daquela empresa, tendo seu aspecto de cultura organizacional.
esses valores, essas crenças, valores compartilhados, elas estão no nível de consciência ainda, tá? E conduzem o comportamento dos membros da organização. As pessoas conseguem distinguir, até porque está bem perto aí de ser um fator observável, né? Então, os objetivos da empresa, as estratégias da empresa, as filosofias entram aqui dentro desses valores compartilhados, entram nessa ideia de crenças e valores expostos, beleza? Por fim, o nível mais profundo da cultura, pressupostos básicos, o terceiro elemento, né, o terceiro nível da cultura organizacional, o nível mais oculto, e você consegue enxergar isso também como uma decorrência simples do iceberg, dessa mera organização aqui de pirâmide, né, a conclusão que você tira sem precisar decorar, você consegue aprender, tá? São as verdades inquestionáveis, é o que está bem arraigado, são suposições que são tidas como verdadeiras dentro da organização, tendem a não mudar, tendem a não ser questionado, tendem a não ser nem discutido. É muito difícil se mudar. Cuidado, se muda, muda, mas é o aspecto mais difícil de se mudar da cultura, né? Os pressupostos básicos, você pode encontrar aí alguém dizendo que eles são as fontes originais dos valores, né? Deles decorrem os valores e, por consequência, os artefatos. Então, é uma dimensão muito subjetiva. Por quê? Porque é a mais difícil de ser mudada, né? Ao contrário do artefato, que é uma dimensão mais objetiva, aqui é a mais subjetiva. E aí, bons exemplos, pensamentos, sentimentos, percepções, né? Crenças inconscientes, tudo aqui entra dentro dos pressupostos básicos, né? E quanto mais profundo é o nível, como a gente já conseguiu ver, já pôde concluir, quanto mais profundo é esse nível, mais difícil é dele ser alterado, né? Dele ser mudado, tá? Mas você pode encontrar aí questões dizendo que cultura não se muda, que cultura é imutável. Não, cultura se muda, pode ser um pouco mais difícil de mudar do que o clima, por exemplo, mas cultura não é imutável, tá? E de cima para baixo aqui vai aumentando o grau de dificuldade para essa mudança. Componentes da cultura organizacional. Aqui é outra classificação também relevante, certo? A outra é a mais cobrada, mas segue o mesmo princípio, segue o mesmo pressuposto, tá? De acordo com Maximiano, os principais componentes da cultura organizacional são os seguintes: artefatos, que são os elementos mais visíveis da cultura organizacional, como as roupas, a arquitetura, os vestuários, os veículos, os produtos que as pessoas utilizam. A tecnologia, que são as ferramentas, são os conhecimentos que são utilizados pelas organizações e pelos colaboradores para solucionar serviços, problemas. Os símbolos, que são materiais ou imateriais, ou seja, são comportamentos ou objetos que transmitem mensagens, que transmitem significados dentro de uma cultura. Aquela mesma ideia: herói, mito, história, ritual, cerimônia, hábito, linguagem. E, por fim, os valores, que são a parte mais profunda da cultura organizacional, são os elementos mais internos da cultura. Então, são as crenças, os preconceitos, as atitudes, os julgamentos compartilhados pelos integrantes da organização, tá? Cuidado para não confundir com a outra mais do Shen, que é a mais cobrada, né? E que os valores ficam aqui no meio. E aqui, na de Maximiano, está no final. Como é que você difere? Ou a questão vai te falar, que é a classificação de Maximiano, ou você vai notar de acordo com o texto, né? Pelo que ela está dizendo, se são crenças, são preconceitos, a um nível mais profundo, você vai saber se está falando da classificação de Shen ou da classificação de Maximiano, tá? As bancas não procuram confundir muito isso porque dá recurso, né? Dá cancelamento de questão, e, enfim, eles não gostam muito desse tipo de coisa. Tipos de cultura organizacional. Mais uma espécie de classificação em que a gente divide a cultura organizacional em 3 momentos: cultura dominante, subcultura e contracultura, tá? Cultura dominante, pelo próprio nome, você já pode concluir que é a cultura que representa os valores essenciais que a maioria dos membros da organização compartilham. É a cultura aí principal, né? É a cultura principal da organização. Quando a gente se refere apenas à cultura da organização, a gente está falando dessa aqui dominante. Então, todas as vezes que eu falar, ou as questões falarem só em cultura organizacional, cultura da organização, a gente está falando da dominante, né? Se entende que se fala dessa cultura dominante, tá? Subculturas são valores que são compartilhados apenas por alguns membros da organização. Por quê? Porque apenas alguns membros compartilham de algumas experiências, de alguns problemas, de alguns valores, e aí cria esse tipo de subcultura. Como é que você pode enxergar isso?
Por exemplo, tal departamento tem uma subcultura, outro tem outra, uma unidade regional, um setor dentro de uma organização tem um tipo de subcultura que outra não tem. Então se liga muito às coisas do dia a dia que os membros de algum grupo enfrentam que outros grupos não enfrentam, né? Então, pelo fato de estarem compartilhando aquela vivência diária com os mesmos problemas e mesmas situações, aquele subgrupo acaba criando uma subcultura, tá? Importante, subcultura ela não é contrária, não é antagônica à cultura dominante. Ambas podem existir pacificamente. O que vai diminuir aqui é o tamanho do barco, sabe? A cultura dominante está aqui, né, nesse ciclo maior. E aqui eu posso ter uma subcultura, outra subcultura, outra subcultura, outra subcultura, existindo todas de maneiras pacíficas com a cultura dominante. Então isso aí é bem tranquilo, tá? Por fim, a contracultura, sim. Aí ela traz valores que são contrários aos da cultura dominante, né? Ela traz valores que são contrários aos da cultura dominante, a contracultura. Ou seja, alguns membros compartilham valores diferentes ou dentro de unidades organizacionais, dentro de setores diferentes, que são antagônicos e são contrários à cultura dominante. E esses são conflitantes, são antagônicos com essa cultura principal, tá? Então a ideia de contracultura é essa, né? Alguns membros compartilham de valores diferentes e isso pode ser antagônico à cultura dominante, beleza? Cultura forte contra cultura fraca, mais uma classificação relevante. E é possível a gente diferenciar a cultura forte da cultura fraca. Já vai pelo nome, né? Também vai te dar uma série de conclusões relevantes. Se a maioria dos funcionários tem as mesmas opiniões sobre as missões e os valores da organização, a cultura é forte. Se as opiniões variam bastante, ela é fraca. Então, numa cultura forte, os valores principais, essenciais de uma organização são aceitos, são acatados, são acolhidos pela grande maioria dos membros da organização, influenciando, claro, seus comportamentos. E numa cultura fraca, isso não acontece, né? Os valores essenciais da organização não são aceitos, não são compartilhados, porque tem muita divergência de valor. Então, quanto mais os indivíduos aceitam, quanto mais os indivíduos compartilham os valores essenciais e quanto maior for o comprometimento dos indivíduos com esses valores, mais forte é a cultura organizacional e maior é a influência dessa cultura sobre o comportamento dos membros daquela organização. Então, cultura forte, cultura fraca, bem tranquilinho, né? Vantagens e desvantagens da cultura organizacional. A cultura organizacional pode trazer diversos benefícios para a organização e, por outro lado, também pode gerar diversos problemas. Principais vantagens: identidade à organização. A cultura organizacional confere... Cadê minha canetinha? Confere identidade à organização, ou seja, diferencia organizações das outras, né? Proporciona um senso de identidade aos membros, melhora o comprometimento dos membros com os objetivos organizacionais, funciona como um mecanismo de controle, isso diminui a necessidade de regras e controles rígidos sobre os funcionários, estimula a estabilidade do sistema social, né? Aquela ideia de elo de coesão que a gente já falou, que mantém as pessoas unidas dentro da organização. Funciona como um guia de sentido, ou seja, orienta atitudes, orienta comportamentos, uniformidade do comportamento, com isso aumenta a uniformidade do comportamento dos funcionários, ainda na ideia de coesão, fornece uma imagem clara da organização sobre os objetivos e, em termos de desempenho, uma cultura forte diminui o aparecimento de problemas internos, reduz o nível de conflitos, melhora o desempenho organizacional, aumenta a quantidade de objetivos alcançados, a qualidade desses objetivos. Meio que intuitivo tudo isso, mas bom a gente saber, tá? Como desvantagens, a gente tem dificuldade de mudança, né? Uma cultura organizacional, ela pode tornar a organização muito rígida em relação às mudanças. Ela pode trazer dificuldade de adaptação aos novos desafios e oportunidades, pode deixar os membros da organização resistentes às mudanças e pode ser uma barreira à diversidade e à inovação. É aquela ideia do que é assim, sempre foi assim e está funcionando, não tem por que mudar, né? Esse valor bem arraigado. E é isso, espero que vocês tenham gostado, principalmente que tenham aprendido.